Boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso último dia de live. Meu nome é Josiane, eu sou coordenadora do Departamento de Divulgação Escolar do Grupo Brinkbook, e a gente está hoje aqui com o tema Clássicos na Classe, com a Marisa Lajolo. Antes de eu convidar a Marisa para entrar na sala e a gente ter um momento de acolhimento, eu vou passar uns recadinhos para vocês. Nós fizemos uma seleção de 30 livros que tem os temas relacionados às lives dessa semana, e esses livros estão com 40% de desconto até amanhã. Quem fez a inscrição vai receber um e-mail com esse cupom de desconto e já com a lista desses livros. Então, se você veio direto do YouTube e não fez a inscrição pelo link, dá tempo ainda. É só fazer a inscrição que você vai receber esse e-mail com o cupom. A mesma coisa vale para o sorteio que a gente vai fazer hoje no final da live. A gente vai receber as inscrições até as 8 da noite, até as 20 horas. Então, se você veio direto do YouTube e ainda não fez inscrição e quer concorrer ao sorteio de livros que nós vamos fazer, é só acessar o link, fazer a sua inscrição até as 8 da noite. Eu também queria falar com vocês sobre o nosso Portal do Educador. O portal é um site que reúne diversos conteúdos voltados para práticas em sala de aula. Nós também colocamos lá dicas para composição de rodas de leitura, dicas para a lista de adoção de paradidáticos de 2021, entre outros conteúdos. O link está aqui embaixo, se vocês quiserem conhecer, é só acessar. E também nós temos um WhatsApp exclusivo para educadores. O número vai aparecer aqui, vocês podem mandar um oi para a gente. Essa semana, por conta das lives, a gente recebeu muitos contatos novos na lista, então a gente está demorando um pouquinho para responder, mas fiquem tranquilos que a gente vai responder até, no máximo, na segunda-feira, tá? Então, vocês vão fazer parte desses contatos do nosso WhatsApp. Por meio do WhatsApp, a gente manda conteúdo semanalmente, 2 vezes por semana, também voltados para práticas em sala de aula e novidades da editora, lançamentos e outros conteúdos, tá? Agora a gente vai ter um acolhimento com a Zenaide. Zenaide é atriz, contadora de histórias, formada em letras pela PUC São Paulo e em artes cênicas pela Escola de Atores Indac, e foi livreira na Livraria Cultura por 10 anos. Essa combinação de experiências, somada a cursos de narração e contação de histórias pelo Instituto Brincante, Senac, entre outros, a transformaram há mais de 7 anos em Zenaide, a contadora de histórias. Ela ministra também cursos de contação de história para educadores e, por conta da quarentena, as atuações em lives tornaram-se mais constantes. Seja bem-vinda, Zenaide. Boa noite, Josi. Boa noite, todo mundo, todos e todas que estão aqui ligadinhos com a gente. Um prazerzaço dos grandes estar aqui nesse evento com essa editora que eu tenho um grande apreço. E hoje, no último dia, Clássicos em Classe. Então, vamos de contação de histórias de um livro que, para mim, é atemporal. Este livro, que foi escrito lá em 1913, Poliana, escrito pela autora Eleanor Porter, com adaptação e tradução da maravilhosa palestrante que falará logo depois de mim, Marisa Lajolo. Então vamos de histórias? Mas, gente, tem uma coisa. Tem gente que tem mania, né? Sai de casa, aí volta para conferir 3 vezes se a porta está fechada, se desligou o bujão de gás, olha na bolsa para ver se está lá com o carregador. Tem gente que tem mania, não tem? Eu também tenho minhas manias. Uma delas é chamar uma história sempre com música. E não importa que aqui temos doutores, mestres, professores, educadores. Sim, é uma música infantil, mas eu sempre gosto de abrir uma história com essa música. E eu não vou cantar sozinha, não, tá? Pra não ficar parecendo uma maluca cantando aqui sozinha. Vocês aí de casa, de onde quer que vocês estejam, vão me ajudar. Mas, Zenaide, eu não conheço a música, não tem problema. Vai me ajudar primeiro com a percussão corporal. Simples assim, gente, ó. Simples, né? Aí eu vou cantar 2 vezes. A primeira você presta atenção e me ajuda no acompanhamento. E na segunda você canta o trechinho que você aprendeu, tá bom? Fechado? Então vamos lá. Vamos chamar a nossa história. Agora é a hora da história. Não me importa de que tempo ela é. Tem história de princesa e de pirata. De castelo até de sapo com chulé. Ai, super fácil, né, gente? Você decorou aí música de Legião Urbana de 7 minutos, não decora essa musiquinha? Então vamos lá comigo? Vamos chamar essa história. 1, 2, 3.
Agora é a hora da história. Não importa de que tempo ela é. Tem história de princesa e de... Sou de Castelo até de Sapucó. Com chulé, muito bem. Em uma casa grande, muito confortável, aconchegante, com um jardim muito florido, vivia uma senhora chamada Polly. Todos a conheciam como Dona Polly. Ela era uma senhora sisuda, de poucos amigos e muitas manias. Gostava das coisas organizadas, era de poucas palavras e vivia só nessa casa. Não, na verdade, só não, né? Ela vivia com Nancy, que era sua ajudante, com o Timóteo, que era o motorista, e com o pai do Timóteo, que era o jardineiro, o Tom. Era sempre a mesma coisa naquela casa, gente. Todo mundo acordava e passava o dia já sabendo o que ia acontecer, sem grandes novidades. E Dona Polly lá, sempre muito sisuda, com poucas palavras, até que um dia algo surpreendente aconteceu para tirar todo mundo da rotina. Ela recebeu um telegrama onde informava que no dia seguinte sua sobrinha Polly iria para a casa dela, iria morar com ela. Gente, porque naquela época não tinha esse negócio de WhatsApp, né? Não tinha um e-mail para a pessoa avisar com antecedência, era assim, papo, mandava telegrama hoje, daqui um dia a pessoa estava na sua casa de mala e cuia. Ah, mas a tia Polly não gostou dessa ideia, não. Ah, mas eu não acredito. Uma criança, era só o que me faltava. Uma criança tirando tudo do lugar, com aquela voz estridente. Não, 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 não. Ah, não vai dar certo. Mas não tinha o que fazer, gente. Tava tudo certo para a menina chegar. Isso porque, vou contar uma história dentro da história, casos de família. A irmã de Dona Polly, ela havia se casado com um homem, que ele era até um homem bom, só que era um homem pobre, e não foi aprovado esse casamento pela família. Logo, ela perdeu o contato com todo mundo. Só que a mãe da criança morreu. E o pai, anos depois, também morreu. Então, de parente só restou a Dona Polly, a tia Polly. E assim, aquelas missionárias que acolheram a criança mandaram esse telegrama avisando-a que ela receberia a sobrinha. No dia chegado, Dona Polly nem foi lá buscar a sobrinha. Nancy, vá buscar a menina. Mas, Dona Polly, é sua sobrinha, vá lá buscar a menina. Nancy, eu já estou com dor de cabeça de pensar na presença dessa criança aqui na minha casa. Nancy foi. Chegando lá, reclamando, mas como que pode uma coisa dessa? Menina, vem aqui, para casa da tia, a tia não vem buscar. Você não acha? Você não acha, Timóteo? Timóteo não estava nem muito prestando atenção. De repente, a menina, conforme a descrição, apareceu. Vestido xadrez, sardinhas no rosto. Quando ela viu a Nancy, quando Nancy a viu, Nancy se identificou, tudo bem, você que é a Poliana? A menina já abraçou a Nancy. Ai, tia Polly, que delícia encontrar a senhora. Eu estava contando os minutos para te ver. Ai, a senhora é mais bonita do que eu imaginava. Começou a falar, falar sem parar, até que tia Nancy conseguiu pará-la. Não, Poliana, me engana aqui, minha querida. Eu não sou a sua tia, eu trabalho na casa dela. Poliana ficou mais contente ainda. Se você não é minha tia, eu já fiquei contente. Imagina quando encontrar com a minha tia. Ai, felicidade dobrada. E assim foram todos para a casa de tia Polly. Nancy toda triste, pensando, oh, meu Deus, a bichinha tá toda feliz aí para encontrar a tia lá, com aquele mau humor. Chegando na casa, a menina louca para dar um abraço na tia. Tia Polly! A tia olhou para ela de cima para baixo. Poliana, presumo. Venha, vou te levar para o seu quarto. Quando Poliana chegou naquela casa, gente, ela ficou encantada com tudo que viu. Cortinas de renda. Olha esse tapete, que lindo. Olha esses móveis, gente. Que gosto. Gente, a Polly, ela ficou surpresa com tudo isso e mal podia esperar para conhecer seu quarto. Será que teria quadros, cortinas, tapetes, lençóis com cheiro de lavanda? Chegando no seu quarto, a surpresa.
tia Polly reservou o pior cômodo da casa. Um cômodo pequeno, 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 quente, 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 que tinha uma janela apenas, mas não podia abrir. Porque se abrisse, entrava pernilongo, mosca, a gente sabe como funciona isso, né? Poliana, à primeira vista, ficou meio desapontada, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pensou, ótimo que aqui não tem espelho, porque assim eu não fico olhando para as minhas sardas, eu não gosto delas mesmo. Ah, e para que eu vou querer quadro quando tem uma janela dessa? Ai, que janela, que vista maravilhosa. Muito obrigada, tia Polly. Eu adorei o quarto. Poliana era uma menina muito pobre, teve uma vida muito difícil. Eles viviam, a família, com a maior parte assim da renda de doações. Então, tudo para ela era motivo de festa, motivo de alegria, motivo de contentamento. E assim o tempo foi passando e Poliana lá, tentando se aproximar da tia, tentando tirar um riso, e a tia sempre assim, impondo regras. Poliana, olha só, você vai ter que ter aulas de música, aulas de leitura, aulas de bordado, aulas de culinária, vai ter que também fazer leitura em voz alta, ditando várias regras, e Poliana já foi logo perguntando, mas e que horas que eu vou viver? A tia olhou com desdém, menina. Você já está vivendo. A partir do momento que você está respirando, está vivendo. Não, tia Polly, não é assim não. Quando a gente está dormindo, a gente está respirando, mas não está vivendo. Faz sentido essa, hein? Mas tia Polly não queria saber, ó. Regras são regras. E os dias foram passando, e nos dias que ela conseguia viver, ela ia conhecer as pessoas daquele lugarejo. Ah, tudo para ela era lindo. As pessoas maravilhosas, ela adorava fazer amizade. E Poliana era tão comunicativa e ela via beleza em tudo que ela conseguiu fazer amizade com aquelas pessoas que não eram nem tão benquistas naquele lugar. Dona Alba, uma senhora enferma que vivia de doações das pessoas, só que reclamava de tudo. Se lhe levavam sopa, ela dizia: sopa, sopa, eu queria. Era uma geleia, mas se levavam geleia, ela já dizia: ah, geleia. Logo hoje que eu queria uma sopa. Nada estava bom para ela, então ninguém tinha nem paciência de conversar. Pois Poliana foi lá, fez amizade com ela, coisa que até a própria filha estranhou. Fez amizade também com o senhor. Todos viam na cidade, mas nem falavam com ele. Ele não se atrevia a dar uma risadinha, vivia sempre sério para cima e para baixo. Mas Poliana conquistou o coração de todos que ali viviam, porque ela conversava com as pessoas e ensinava para eles o jogo do contente. E assim essas pessoas conseguiam ver a vida de uma maneira mais leve, mais tranquila e até mais felizes. Jogo do contente? Vocês não sabem o jogo do contente? Pois eu vou explicar. Ele era assim. O jogo do contente, você tinha que ver o lado positivo de todas as situações, até mesmo a pior situação. Então, Poliana sempre praticava, ela aprendeu com seu pai, porque ela sempre ganhava presente das missionárias, né? Então, quando chegava o Natal, ela pensava, ai, esse ano eu quero uma boneca, eu quero uma boneca, eu quero uma boneca. E quando, de repente, chegou o dia do presente, o que chegou? Um par de muletas. Ah, ela ficou desapontadíssima. Coisa de criança, né? Chorou de um lado para o outro. E nessa, seu pai lhe ensinou o jogo do contente. E falou para ela: você pode até ficar contente por essas muletas. Ela não entendeu. Porque você não precisa usá-las. Então, assim, ela fazia com tudo. Quando sua tia castigava a comer pão e leite porque ela chegava atrasada no jantar, ela pensava: ai, adoro pão e leite. O jardineiro reclamava que, ai, eu só fico aqui corcunda, minhas costas estão me matando. Ela, Tom, veja o lado bom, você já está curvado, então já é meio caminho para você, né, ter que fazer suas plantações. E assim ela fazia com todo mundo. O jogo do contente. Esse jogo atravessou fronteiras. Mas um dia algo terrível aconteceu. A Poliana sofreu um acidente. Um acidente grave que deixou ela de cama. Ela não conseguia andar. E os médicos diziam que nunca mais ela poderia andar. Ela ficou tão triste, mas tão triste, que ela não conseguia nem jogar o jogo do contente. E agora? Eu
Eu não tenho motivo para ficar contente. Ela se esforçava, mas não vinha nenhuma ideia. Quando, de repente, os vizinhos, os amigos, aquela cidade, sabendo do estado de Poliana, resolveu retribuir. Ela recebeu visitas e presentes, e todos que chegavam falavam de como o seu jogo tinha mudado a vida. E quando ela sabia dessa história, ai, como estou contente! Soube de um amigo do orfanato que foi adotado. Isso foi motivo para muito contentamento. Um casal que estava prestes a se divorciar, mas depois do jogo do contente, resolveu ver o que tinha de contente um no outro. E assim por diante, todo mundo queria dar os seus relatos de que realmente tinha algo de positivo em todas as situações. Então, ela se lembrou de que já teve pernas, e isso a deixou contente. E a alegria também das pessoas a deixaram muito contente. Tia Polly não estava medindo esforços, porque ali, naquele momento, ela já gostava muito de sua sobrinha. Poliana não tinha mudado só os amigos, os vizinhos, estava mudando até a sua tia. Aquela senhora sisuda já estava com o riso mais solto. E ela contratou os melhores médicos. Todos, chamou todos os bons, menos um que tinha na vizinhança. Polly queria ele, mas ela não chamou. Mais um caso de família aqui, gente, que eu vou contar para vocês. Esse médico que ela não queria chamar era um ex-namorado dela. E aí, briga vai, briga vem, ninguém queria ver a cara do outro. Até Nancy falou, Poliana, minha filha, não tem jogo do contente que faça um casal brigado olhar um para a cara do outro e ver felicidade. Pois Poliana conseguiu que os dois voltassem a falar. A tia, enfim, deixou que o médico atendesse. Ai, que alegria! O médico tinha muitos contatos, estava estudando muito o caso de Poliana. Enfim, ela foi para o hospital e recebeu uma notícia que a deixou muito alegre. Ela teria chances de voltar a andar. E assim foi. Um dia ela escreveu uma carta para sua tia, informando que ela tinha conseguido dar 5 passos. E para retribuir esse contente, a tia também lhe falou: Poliana, acho que você vai ganhar um tio. Eles tinham voltado a namorar. E assim, essa história chega ao fim. Mas com a pergunta: e você? Tem jogado o jogo do contente nessa pandemia? Ah, que é mais fácil a gente ficar olhando as coisas. Ai, não posso sair, não posso ir no cinema, não posso isso, não posso aquilo. Mas eu te convido a reler essa obra maravilhosa, Poliana, com essa adaptação e tradução incrível da Marisa Lajolo. E te convido também a brincar do jogo do contente. Muito obrigada pela presença de vocês. Continue, porque agora vem a melhor parte, gente. A cereja do bolo, a rainha mestra divina Marisa Lajolo. José, com você, Josiane. Obrigada, Zenaide, pela participação. Essa história é muito linda mesmo. Obrigada. Bom, agora eu vou convidar a Marisa Lajolo para entrar na sala. Marisa é pesquisadora, crítica literária, autora de literatura juvenil e professora universitária. Deu aula na Unicamp e hoje é professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 2009, em parceria com João Luiz Secantini, organizou a obra Monteiro Lobato, Livro a Livro, obra infantil pela editora Unesp Imprensa Oficial, eleita pelo Prêmio Jabuti como melhor livro de 2009 na categoria não ficção. Em 2012, seu livro Gonçalves Dias, O Poeta do Exílio, pela editora FTD, foi premiado pela Academia Brasileira de Letras. Seja bem-vinda, Marisa. Marisa está com o modo ativo. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Josi. Boa noite, Dani. Boa noite, Zenaide. Eu acho que eu preferia ficar ouvindo a Zenaide do que me ouvir, porque foi muito, muito, muito bonita a apresentação que ela fez da história da Poliana. E eu tenho para mim, né, eu sou professora de literatura,
E eu, no fundo, eu sempre acredito que é melhor a gente ler os livros de literatura do que a gente ouvir falar sobre os livros de literatura. Mas nós vamos hoje fazer isso. Nós vamos conversar sobre esse livro chamado Poliana, né? A Zenaide já contou que existe uma personagem que se chama Tia Polly, que é a tia da Poliana, né? E até o nome da Poliana, a Poliana se chama Poliana um pouco porque a tia chamava-se Polly, e a mãe da Poliana queria tentar uma espécie de reaproximação com a irmã. Mas vamos começar por outro lado essa nossa discussão de hoje. Eu queria agradecer aqui a Ana Reinach, que foi quem me propôs pela primeira vez fazer essa tradução e adaptação da Poliana. Eu nunca tinha feito, agradeço a Brinkbook, ao Selo Escarlate, terem aceito o risco de ter uma tradutora e adaptadora completamente virgem desses assuntos. E aproveito que há uma parceria aqui com as faculdades do Irapuru para mandar um abraço para o Arthur e para a Maura, meus amigos antigos, colegas de muitas discussões sobre educação. Então, agora eu pediria para a Josi colocar o nosso primeiro slide, não é, que é um pouco que é o nome que eu dei a essa nossa conversa. Os clássicos na classe, né? Eu confesso que eu gostei um pouco do jogo sonoro aí, né? Clássico, classe. E essas duas palavras, elas são meio parentes, né? Então, elas têm algo a ver com qualidade, com antiguidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho, já a partir do segundo slide. Bom, vejam que a palavra classe e a palavra clássico são palavras que que acontecem em diferentes situações, em diferentes contextos, né? Toque de classe é, por exemplo, eu tirei isso aí de uma propaganda de uma fábrica de sapatos. Então, com certeza, aqueles sapatos prometem para mim que eu vou parecer uma pessoa fina, elegante. Eles me dão um toque de classe, né? Ao mesmo tempo, uma manchete de jornal, bem contemporânea, promete o seguinte, que vai descrever 15 rolês bem clássicos em São Paulo que definem um paulistano de verdade. Rolês bem clássicos, rolês bem tradicionais, são aqueles que ninguém que gosta de rolê pode não ter feito um desses rolês. Cada um de nós pode, nesse momento, recolher um pouquinho, fechar o olho e pensar: qual é o meu rolê clássico aqui em São Paulo? Eu adoro a Praça da República, por exemplo. Por mais que ela seja muito povoada, eu gosto da tradição da Praça da República, aqueles patinhos que havia lá, que volta e meia entravam no lago. Mas a ideia é que há rolês clássicos, quer dizer, rolês tradicionais, rolês que a gente não pode perder. Ao mesmo tempo, no mundo do futebol, eu posso pensar que um jogo do Corinthians com o Flamengo, com o Mengão, é um clássico, quer dizer, é um jogo fantástico que todo mundo quer assistir, um jogo que vai ser comentado, é um jogo dos melhores jogadores que se tem. En passant, eu não torço nem para o Corinthians, nem para o Flamengo, eu sou santista de coração. Mas, de qualquer maneira, eu estou só trazendo esses exemplos para sugerir que a palavra clássico, que está no título dessa nossa conversa de hoje, significa algo que é tradicional e algo que é excelente. Mas, ao mesmo tempo, aí no cantinho mais de baixo desse slide, a gente tem duas capas de duas obras e a gente tem um telhado, um pórtico de uma construção romana, né? É porque a palavra clássico também significa relativo, uma coisa clássica
pode ser também uma coisa relativa à antiga Roma e à antiga Grécia. Então, aí eu tenho duas obras que são obras clássicas. Então, a Odisseia. A Odisseia é a continuação da Ilíada, é uma epopeia, é uma obra que conta as tentativas de Enéas, depois da Guerra de Troia, de voltar para a casa dele. Então, daí até a palavra Odisseia passou a querer dizer uma viagem toda cheia de dificuldades, de problemas, mas é uma obra clássica que foi escrita por Homero, antes de Cristo, nos idos da Grécia Antiga. Na verdade, na palestra do Luiz Antônio Aguiar, ele comentou que ninguém sabia bem se Esopo tinha ou não existido. E é o mesmo caso com Homero, né? Porque tanto Esopo quanto Homero são figuras, são personagens de uma época em que não havia escrita e, portanto, não há documentos pelos quais a gente possa ficar sabendo deles. Mas vamos dizer que o que importa aqui é que a Odisseia atravessou séculos e nos sugere formas de vida da Grécia Antiga. Da mesma maneira, a Eneida é uma obra escrita por um poeta romano e conta as histórias de um dos reinados romanos, né? Então, são duas obras clássicas que falam da antiga Grécia e da antiga Roma, e lá em cima a gente tem a parte superior de um prédio romano, que também representa um modelo de arquitetura clássica. Então, agora vale a pena a gente pensar, não é? Todas as vezes em que a gente usa a expressão clássico ou clássica, não é? O que a gente quer dizer com isso, né? Geralmente a gente está falando de alguma coisa tida por excelente e geralmente mais antiga. E agora vamos deixar um pouco essa coisa mais antiga e vamos passar para o próximo slide, não é? Aonde a gente vai chegar ao outro elemento do título dessa conversa, né? Os clássicos na classe, né? A Josi já contou que eu sou professora, então eu tenho sempre a noção de classe dentro da cabeça, né? Estou entendendo que estou aqui conversando com muita gente que é minha colega de profissão, que também é professor. Então, a palavra classe é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário diário. Eu esqueci na classe a minha caneta e agora não tenho como assinar o ponto. Aí, classe é um cômodo, uma dependência de um prédio que é a escola. A minha classe é a 32 do quinto andar. É um cômodo, um compartimento de um prédio. Mas eu também chamo de classe um grupo de alunos, né? Então, eu agora vou dar aula para a classe 52B. Então, é aquele grupo de alunos que foi nomeado da classe 52B. E eu só queria pegar todas essas noções de classe na nossa vida profissional, no magistério, na vida escolar, pensando que classe é sempre parte de um todo maior, né? Então, aquela classe onde eu esqueci a minha caneta, ela é parte de um edifício. Aqueles alunos da 52B, eles são, a classe 52B é parte daquele grupo, é parte daqueles alunos daquela determinada escola. Então, a ideia de parte como parte de um todo maior aparece também, por exemplo, na biologia, né? Então, os insetos são uma classe dos animais. Eu tenho borboleta, formiga, borboleta, besouro, barata, uma porção de insetos que são parte de uma coisa maior, que seria, digamos assim, o reino, mas que também se chama classe. Tudo isso eu estou querendo enfatizar a ideia de que os clássicos na classe eu vou pensar basicamente em certas obras em circulação em certos meios, em certos grupos.
A gente pode ir para mais 2 exemplinhos de classe no próximo slide. Um que a gente conhece bem, né? Então, por exemplo, substantivo é uma classe de palavras, né? Classe de palavras são as várias classificações das palavras. Então, substantivo é um conjunto, é uma parte de um conjunto maior, assim como as interjeições são também uma classe, parte de um conjunto maior, que é o conjunto das palavras. E, finalmente, eu tenho ainda um outro exemplo relativo ao uso da palavra classe, que é talvez uma forma bastante corrente, que é a ideia de classe social, que é um grupo de pessoas de uma determinada população, né? E aí eu achei bonita essa imagem do Antigo Egito, não é, onde eu tinha a classe, por exemplo, dos escribas e a classe dos camponeses. Então, de toda a população do Egito, essa população se dividia em diferentes classes. Nós estamos vivendo um momento, nesse século XXI, em que volta e meia a gente encontra no mundo, na imprensa, na televisão, a ideia de classe social, né? Quer dizer, então, fulano de tal está propondo uma política para favorecer a classe média, para favorecer a baixa classe média. Ou seja, a gente vai ter a população dividida em grupos de acordo com a renda, ou de acordo com o nível cultural, ou de acordo com o local onde mora. Ou seja, eu estou querendo classificar a ideia de... eu estou querendo qualificar a ideia de classe como parte de um todo maior, né? Bom, agora a gente pode ir para o próximo slide, onde a gente vai mexer um pouco com essas duas coisas juntas. Então, vejam, eu propus que a gente pense que uma obra clássica é uma obra excelente. Um livro clássico é um livro, de preferência, antigo, e um livro muito bom, um livro de cuja qualidade ninguém duvida. Então, a gente tem aí 2 capas de 2 obras que são absolutamente caracterizadas como clássicos da literatura em língua portuguesa. Vejam que eu tenho aí Os Lusíadas e eu tenho Dom Casmurro. Os Lusíadas é um poema do século XVI e Dom Casmurro é um romance do século XIX. Ambos são escritos em português. Vejam que eles pertencem a coleções que têm a palavra clássico no nome. Por exemplo, Os Lusíadas é parte da coleção Clássicos Melhoramentos. É uma edição da editora Melhoramentos que publica várias obras clássicas. Vejam. Então, agora a gente vai ter uma questão que é interessante, porque ela é um pouco contraditória. Eu disse que obra clássica é uma obra excelente, é uma obra muito boa, é uma obra de qualidade, é uma obra que tem tradição. Agora, eu não sei se jovens se entusiasmam tanto quando a gente entra na classe animada e diz assim, agora nós vamos ler um clássico. E eu acho que eles desanimam um pouco, porque a ideia é que uma obra clássica ela é uma obra difícil de ser entendida. É uma obra que vem de uma outra época e que, portanto, é uma obra que tem referenciais que são diferentes, que são distintos, que são afastados dos nossos. Talvez por isso, todas as obras clássicas, vocês têm aí acima do slide, vocês têm uma espécie de publicidadezinha de uma obra clássica, né? Uma obra clássica é uma obra que é uma edição anotada, com biografia do autor, e um panorama, por exemplo, da vida cotidiana da época. Então, por exemplo, quando eu abro Os Lusíadas, eu começo a ler o primeiro verso, as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana,
provavelmente eu vou ter uma notinha de rodapé que vai me dizer que armas não são assim, não é revólver e faca, é armas no sentido de brasão, no sentido de símbolo aristocrático, né? Da mesma maneira, quando eu começo a ler Dom Casmurro, é bem provável que eu encontre a indicação do significado de algumas palavras que o organizador da obra supôs que eu não conhecia, né? Ao mesmo tempo, é provável que nos Lusíadas eu tenha uma biografia de Camões. Então, eu fico sabendo que ele era um poeta, que ele lutou em Portugal, que ele perdeu um olho, que ele escreveu os Lusíadas dedicado ao rei de Portugal, que prometeu dar uma pensão para ele poder viver, digamos, daquela pensão, mas nunca pagou a pensão para o Camões, coitado. Então, ele morreu na maior das misérias. Ao mesmo tempo, quando eu leio Dom Casmurro, eu posso aprender várias coisas. Eu posso encontrar no livro a informação de que Machado de Assis era mulato. Eu posso encontrar no livro a informação de que o Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Eu posso encontrar no livro um prefácio que discuta a questão da traição da Capitu, né? Que o livro discute uma posição feminina bastante interessante para o século XIX. O que eu estou querendo dizer é que uma obra clássica é uma obra que geralmente traz nela mesma as mediações necessárias para um leitor comum curtir aquela obra que ele está lendo, né? É quase como se uma edição de uma obra clássica, com todas essas informações, ela fosse uma espécie, ela substituísse um pouco o papel do professor como mediador de leitura. Então, eu acho que isto explica um pouco, pelo menos na minha perspectiva, uma certa desconfiança do público mais jovem em relação às obras clássicas, né? Ok? Podemos passar para o próximo slide, então. Bom, então a gente tem aqui, eu acho que está difícil da gente enxergar esse... pronto, agora melhorou um pouquinho o slide. Então, vejam que os clássicos, as obras clássicas, trechos de obras clássicas, são grandes frequentadores de livros didáticos. Frequentadores de livros didáticos porque se acredita que os clássicos precisam ser conhecidos pelos alunos. Então, hoje, até que, digamos assim, os textos dos livros didáticos mais contemporâneos, eles são, entre aspas, os textos dos livros didáticos mais contemporâneos tem vários textos de vários gêneros, além de obras clássicas. Eu posso ter, por exemplo, um poema clássico de Drummond de Andrade, como E Agora, José. Eu posso, com certeza, ter um soneto de Camões, mas eu talvez também tenha uma tira em quadrinhos, talvez eu também tenha um anúncio de jornal. Mas, de qualquer maneira, eu estou querendo aqui percorrer com vocês o caminho histórico dos clássicos. Os clássicos eram o grande assunto da escola. A escola era o paraíso dos clássicos, onde os clássicos eram trazidos à vida. E aqui a gente tem a capa de um livro que foi um sucesso um sucesso na escola brasileira. É um livro chamado Antologia Nacional. É um livro que foi publicado em... vamos ver se eu consigo... Foi publicado em 1895 e durou até meados do século XX, 1895. Né? E vejam que um dos leitores desse livro na escola... né, maravilhoso, que do século XX, ele escreveu um livro muito bonito, uma espécie de autobiografia,
chamado Itinerário de Pasargada. Eu lembro aquele poema, Vou-me embora para Pasargada, lá sou amigo do rei. E ele dando o nome Itinerário de Pasargada para essa autobiografia dele, é bastante sugestivo e meio emocionante, porque é como se ele nos contasse o caminho que ele trilhou para chegar a ser o poeta Manuel Bandeira. E ele conta que ele estudou, o pai dele era severíssimo, e ele estudou por essa antologia nacional, que foi editada no século XIX. E vejam do que é que ele se lembra. De Camões lírico, apenas sabia o que vinha nas antologias escolares, especialmente na que era adotada no ginásio, a de Fausto Barreto e Carlos de Laet. Eis outro livro que fez as delícias da minha meninice e, de certo modo, me iniciou na literatura de minha língua. Vejam que ele está falando do ginásio, onde ele estudou, em que ele estudava antologia nacional. Ele lia Camões lírico, e vejam do que ele se lembra. Antes dos Parnasianos, a cantata Dido, de Garção, meu pai me fez decorá-la. A cantata Dido já me dera a emoção da forma pela forma, e era com verdadeiro deleite que eu repetia certos versos de beleza puramente verbal. E ele cita de memória, e nas douradas grimpas das cúpulas soberbas piam noturnas agoreiras aves. E mais adiante, de roxas espadanas rociadas tremem das salas dóricas colunas. Vejam que nós estamos em outro mundo, né? Quer dizer, mesmo nós temos dificuldade de entender esse texto escrito pelo Garção, né? Por um poeta antigo. É um poema chamado Dido, que é a história de uma rainha, e o Bandeira conta que ele se impressionou pela sonoridade, já me dera a emoção da forma pela forma. Vejam que ele, quase que ele diz aqui, que ele não entendia nada do que ele estava lendo, mas que aquela beleza sonora o impressionava muito. Então, vejam que essa ideia da permanência dos clássicos é uma ideia que vem muito ligada com a ideia de classe, com a ideia de escola, com a ideia de lição, né? Então, vejam que esse livro do Fausto Barreto e do Carlos de Laet é um livro que durou até meados do século XX. Se vocês, várias escolas, sobretudo escolas mais antigas, têm na biblioteca ainda essa antologia, e vocês podem dar uma olhada por pura curiosidade. Vocês vão ver que são textos, é uma letra pequena, tem a biografia do autor, tem um vocabulário, tem alguns comentários gramaticais, enfim, é tudo aquilo que hoje a gente não tem e não quer ter num livro didático. Mas, então, vejam, eu vou agora passar para uma segunda etapa dessa nossa conversa, que volta um pouquinho, por favor, para o slide anterior. Aqui a gente tem uma antologia que foi publicada no século XIX. Vejam que a própria palavra antologia significa bons textos, né? Antos quer dizer flor. Então é como se aqueles textos fossem todos flores, maravilhosos. Essa ideia de textos clássicos, de textos literários, de textos bons, como necessariamente presentes na sala de aula, isto que gerou a produção deste livro no século XIX, isto, na minha visão, permanece vigente nesse nosso século XXI, como a gente vê pelo próximo slide, né? No próximo slide, a gente vê um texto do MEC relativo à BNCC, né? O ensino de língua portuguesa deve possibilitar o contato com a manifestação geral e, de forma especial, com a arte literária, oferecendo ao aluno as condições para que se possa reconhecer
valorizar e fruir essas manifestações. Beleza, né? O ensino de língua portuguesa deve possibilitar o contato com as manifestações artísticas em geral, e de forma particular e especial com a arte literária, oferecendo ao aluno as condições para que se possa reconhecer, valorizar e fruir essas manifestações. Eu atualmente tenho pensado muito que não só a gente quer que os alunos gostem de textos literários, que os alunos conheçam, a gente quer não só que os alunos conheçam textos literários, mas que eles gostem de textos literários. Se eu passar um pouquinho para a noção de clássicos, eu poderia dizer que não só a escola espera que os alunos conheçam os clássicos, mas espera também que os alunos gostem dos clássicos, valorizar e fruir essas manifestações. Fruir significa gostar, gostar muito, né? Então, eu devo fruir a minha leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu devo fruir a minha leitura de sonetos do Olavo Bilac. Um outro trecho do mesmo documento diz o seguinte: está em jogo a continuidade da formação do leitor literário, com especial destaque para o desenvolvimento da fruição, de modo a evidenciar a condição estética desse tipo de leitura e de escrita. Para que a função utilitária da literatura e da arte em geral possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor. E, portanto, garantir a formação de um leitor fruidor, ou seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura dos textos, de desvendar suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura. Isso aqui é um pouco wishful thinking, né? Quer dizer, quem consegue isso, maravilha, deve se considerar feliz para o resto da vida. Cada dia que eu entro em cada classe, eu me pergunto se é mesmo possível fazer isso. Está em jogo a continuidade da formação do leitor literário, com especial destaque para o desenvolvimento da fruição, do prazer da leitura, né? De modo a evidenciar a condição estética desse tipo de leitura e de escrita. Nós estamos aqui com uma noção que é das mais polêmicas, quer dizer, o que é a condição estética de um texto? Uma peça publicitária não tem função estética? Não tem qualidade estética? Um romance, qualquer poema, tem uma condição estética? Bom, seguindo no texto, para que a função utilitária da literatura e da arte em geral possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora, mobilizadora, vejam que eu tenho aqui uma oposição entre uma função utilitária da literatura e a função humanizadora, transformadora e mobilizadora da literatura. Nós costumamos pensar que o estético é alguma coisa gratuita. A beleza não serve para nada, exceto para ser bela. Aí eu me pergunto se é assim mesmo, se a gente acha que a literatura não tem função nenhuma. Mas vejam, por exemplo, que se eu insisto, e é muito importante essa insistência, que obrigatoriamente haja obras que trabalhem questões da identidade negra no conjunto de obras presentes nas escolas brasileiras, isto não é útil? Isto não é utilitário? E isto, ao mesmo tempo, não pode ser estético também? Então, eu me aflijo um pouco e tento atualmente discutir isso com os meus alunos, não é? Se esse leitor fruidor, ele está isento de uma preocupação social, sociológica, psicológica, psicanalítica de um texto.
Vejam, por exemplo, que eu quero que o meu aluno seja capaz de se implicar na leitura dos textos. Eu entendo que quem redigiu esse texto quis dizer aqui que a gente espera que um leitor de um texto se identifique com alguma coisa que está naquele texto, né? Então, talvez eu entenda que quando eu leio o conto Negrinha de Monteiro Lobato, eu desenvolvo um completo horror pela atitude da dona Inácia, que é a senhora em cuja casa a Negrinha mora, e que maltrata a Negrinha, bate na Negrinha, dá beliscão, ela tortura a Negrinha. Então, vejam, eu espero que os meus alunos, que os leitores, se identifiquem de alguma maneira com esse texto. Agora, como é que eu vou garantir que ele vai se identificar com a Negrinha que sofre ou com a dona Inácia que a tortura? Vejam que esse é um dos problemas básicos da arte, e esse é um dos problemas que está na base das questões da censura, não é? Quer dizer, vejam que Flaubert, quando escreveu Madame Bovary, ele foi acusado, o livro foi proibido. Por quê? Porque se temia que as leitoras se inspirassem na Madame Bovary para serem adúlteras, para traírem os seus maridos. E vejam, a sociedade francesa do século XIX achava que não deveria circular um livro no qual pudesse ser atraente ter amantes. Aí o Flaubert, espertíssimo, disse, olha, mas ela morre, hein? A hora que ela fica doente, morre, ou seja, ela é castigada. Ah, tá bom, então pode circular o livro do Flaubert. Então é bastante interessante eu pensar como eu sempre desconfio dos leitores. Eu sempre acho que os leitores vão se identificar com o lado errado do texto. Vejam que, por exemplo, nós vivemos na escola brasileira de hoje um movimento fortíssimo de censura. A minha neta não canta jamais atirei um pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Ela canta não atire um pau no gato. Por que muda a letra dessa canção? Se acredita que esta canção difunde a crueldade para com os animais? Que os pirralhos vão sair por aí matando o bichano a paulada se cantarem essa música? Vejam que isso é profundamente interessante da gente discutir e da gente pensar enquanto educador, não é? Vejam que houve um tempo em que, por exemplo, se discutia muito se a madrasta da Branca de Neve podia mesmo ser madrasta, porque no momento em que tanta gente tinha um segundo casamento e muitas crianças tinham a segunda mulher do papai, podiam identificar essa segunda mulher do papai como a madrasta malvada. Ou seja, essa ideia de que os bons leitores se identificam com aquilo que leem, eu acho que é extremamente verdadeira, a gente se identifica. O risco é que nós não podemos, e é bom que não possamos, nós não podemos controlar que atitude o leitor vai tomar face a alguma coisa que ele está lendo. Ou seja, eu não vou saber se eu vou me identificar com a Madame Bovary ou se eu vou me identificar com a sogra da Madame Bovary. Eu não sei se eu vou me identificar com a malvada dona Inácia que tortura a Negrinha ou se eu vou me identificar com a Negrinha que é torturada pela dona Inácia. Ou seja, há um problema extremamente importante e a nossa posição neste problema é absolutamente definidora um pouco dos rumos da nossa sociedade. A gente trabalha a literatura e a literatura precisa estar presente na escola porque é a chance de nós vivermos outras formas de vida e tomarmos posição face a esta situação, ok? Podemos passar agora para o próximo slide, por favor, Josi. Bom,
Então, já que os clássicos acabam aparecendo e acabam circulando muito na escola, e também tendo em vista que os clássicos são, digamos, difíceis de serem entendidos em si mesmos no original, então as edições dos clássicos são pontilhadas, né? Paratexto é o prefácio, aquilo que está escrito na quarta capa, a nota de rodapé, a dedicatória do livro, a orelha do livro. Então, paratexto são todos aqueles textozinhos que rodeiam o texto literário. Então, é mais ou menos eu desconfiar que os alunos não sabem que armas em Camões não quer dizer faca nem revólver, então eu ponho uma nota de rodapé dizendo armas no sentido de brasões, no sentido de símbolos de famílias aristocráticas. Então, paratexto seria isso. E a outra forma de eu fazer os clássicos circularem, e é a forma que mais se discute hoje, é adaptar os clássicos, né? Então, eu acho que, por exemplo, Os Lusíadas é uma obra interessantíssima, mas de difícil compreensão por adolescentes. Então, eu escrevo um romance juvenil, no qual eu pego um moleque de 13, 14 anos, e ele entra de clandestino no navio do Vasco da Gama, e daí ele vai fazer a mesma viagem que Camões narra, só que eu vou contar isso em prosa, em português mais contemporâneo. É uma adaptação de um clássico. É um assunto dos mais polêmicos, né? Há pouco tempo atrás, alguém fez uma adaptação de uma obra do Machado de Assis, e não houve jornal que não condenasse a adaptação, dizendo que Machado é intocável. Pode ser que seja, mas, com certeza, as adaptações existem e continuarão existindo. Gostemos ou não disso. É bastante interessante eu pensar que esta questão da adaptação e a questão do paratexto, elas sugerem que os clássicos têm uma história. Uma coisa é a Ilíada, que era ouvida na Grécia antiquíssima. A outra coisa é a Ilíada que estuda quem faz letras clássicas no século XXI no Brasil. Essas duas obras, elas são bastante diferentes. Então, eu pensar que uma obra boa é a obra que é imortal, eu pensaria ao contrário. Eu pensaria que a obra boa é aquela obra que volta e meia se reencarna, é a obra que volta e meia se reatualiza, que volta e meia se reescreve, né? Tanto através dos paratextos que a explicam, como através das adaptações que a apresentam de uma outra perspectiva. A gente agora pode ir para o próximo slide, que é um exemplo singelo de um paratexto. Todo mundo conhece a história de Senhora, do José de Alencar, né? Aí tem um momento em que o Seixas diz o seguinte: um dos mais lindos poemetos de Byron é o Corsário. A editora Ática, série Bom Livro, né? Vejam como essa série tem um nome animado, né? Quase série dos clássicos brasileiros. Série Bom Livro já garante que esse livro é um bom livro. Mas aparece citado no texto um poema de Byron, que é o Corsário. Aí é uma nota de rodapé para explicar para o leitor. Corsário, poema que narra as aventuras de Conrado, cavalheiresco pirata dos mares gregos, homem fatal, irresistível, às voltas com mulheres apaixonadas e com o sultão turco Sayad, que quer decapitá-lo. Vejam que essa nota de rodapé me explica o tema do poema Corsário. São 20 horas. Numa nota anterior, vinha a explicação que Byron é um poeta inglês que escreveu vários poemas, etc. e tal. Agora vejam que nessa nota de rodapé,
Eu tenho uma outra palavra que quase que precisaria de uma outra nota de rodapé. Aventuras de Conrado, cavalheiresco pirata. Não podia ter posto só que era pirata? Qual é a função desse cavalheiresco? O que é que um leitor que precisa saber o que é corsário, por que ele precisa saber o que é corsário, mas eu suponho que ele saiba o que é cavalheiresco? Uma das experiências mais interessantes que a gente tem, e recomendo que vocês tentem uma ocasião fazer isso, até às vezes junto com alunos, é escolher num texto quais são as palavras que merecem notas de rodapé. Recentemente eu tive uma experiência assim, com uma edição, e eu pedi que os meus alunos, eu dou aula para o curso de letras, e eu pedi para alunos do terceiro ano, do sexto semestre, que indicassem 10 palavras daquele conto que eles achassem que precisava de nota de rodapé. É interessantíssimo, porque eu tinha um total de 75 palavras, cada um tinha que dar 10, mas vejam que, juntando o que todo mundo fez, eu fiquei com um número de palavras que precisavam de explicação, segundo os alunos, e com certeza, se eles disseram que precisava, é porque precisava mesmo, o livro era para alunos do ensino médio, né? Como fazer? Encher de nota de rodapé? Não fica muito legal, mas é uma experiência bastante interessante a gente pegar um livro e imaginar que palavras a gente poria nota de rodapé. E depois, uma experiência mais legal ainda é a gente fazer a nota de rodapé, 2 ou 3 só, para a gente perceber qual é o tom que a gente gostaria de adotar nas notas de rodapé de nossa lavra. Tá? Vamos para o próximo slide. Oi? Beleza. Aqui eu tenho... Eu queria só inverter a ordem, né? O romance, ou o conto, O Alienista, do Machado de Assis, é uma obra de 1882. Né? Todo mundo, acho que já ouviu falar, pelo menos, da história do alienista, que funda uma clínica e começa a diagnosticar loucos da Terra. Primeiro ele interna metade da população, depois ele solta aqueles, interna a outra metade, e no fim ele termina internando a si mesmo. Né? É um dos contos mais conhecidos, mais discutidos, mais complexos do Machado de Assis. Né? É um conto que foi publicado em 1882, num livro chamado Papéis Avulsos. O curioso, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, é que esse conto, antes de fazer parte desse livro, ele foi publicado em capítulos em jornais. Né? E aí eu fiquei imaginando que os leitores precisavam ter uma certa memória, né, do que tinha acontecido no capítulo anterior, porque não era diário, era pelo menos semanal e muitas vezes quinzenal. Mas esse O Alienista, do Machado de Assis, que é um clássico da literatura brasileira, ele foi reescrito por um sensacional escritor quase contemporâneo nosso, recentemente falecido, Moacir Scliar, O Mistério da Casa Verde. O alienista recolhe os doidos na Casa Verde, que é uma casa lá que ele comprou e transformou em Casa dos Alienados. E o Machado e o Moacir Scliar contam uma história de uma casa vazia, de um grupo de adolescentes que queria ter um local para fazer um clube, e daí eles começam a descobrir mistérios que envolviam aquela Casa Verde. É um exemplo fantástico de uma adaptação de um clássico para uma obra juvenil contemporânea. Eu não sei se vocês conhecem, mas vale a pena dar uma espiada, porque é um trabalho bastante interessante trabalhar com o alienista e trabalhar com o mistério da Casa Verde, né? Até para encontrar o que é que o Moacir Scliar manteve do original e o que é que o Moacir Scliar alterou radicalmente do original.
E quando a gente trabalha com classe, eu gosto muito de dar aula, né? E eu sempre sugiro que os alunos façam a mesma coisa, né? Qual seria o doido da sua preferência do alienista do Machado de Assis? E esse doido da sua preferência, como é que ele escreveria um diário enquanto ele estava internado na Casa Verde? Ou como é que a mulher desse doido internado na Casa Verde escreveria uma carta para a mãe dela contando os problemas do marido? Ou seja, eu sempre tento montar atividades que exijam um certo envolvimento e um envolvimento que leva a uma reflexão, acredito eu, mais profunda sobre aquilo que está sendo lido. Podemos agora passar para mais uma reflexão e estamos chegando ao fim, né? Vejam que um dos clássicos da literatura é um romance, a Zenaide já mencionou, e maravilhosamente contou a história. É um romance escrito por uma norte-americana chamada Eleanor Porter, né? O romance se chama Pollyanna, foi publicado em 1913. E vejam, esse romance teve um sucesso incrível, foi um best-seller na época, né? Vejam que eu tenho aqui uma capinha modesta, a capa da primeira edição do livro. Vejam que começo do século XX, tipografia não tinha os luxos que tem hoje, poucos livros eram ilustrados, pouquíssimos livros tinham capas com ilustrações, com imagens. Mas esse livro, ainda este ano, foi objeto de uma série na SBT, As Aventuras de Pollyanna, com várias alterações, com muitas modificações, mas é a história do Jogo do Contente. Ao mesmo tempo, esse livro ele inspirou talvez um dos primeiros filmes, digamos, comerciais de que participou uma grande estrela de Hollywood, a Mary Pickford. É um filme de 1920. Depois desse filme, houve vários. E a gente vive, felizmente, num momento em que não é difícil encontrar alguma cópia desses filmes antigos de Pollyanna. E se eu tenho interesse nisso, eu tenho um capítulo gravado da novela do SBT e comparar com algum episódio de um filme mais antigo e mostrar como uma das, digamos assim, uma das, entre aspas, provas da importância de uma obra é exatamente o fato dela ser transcrita em diferentes mídias, transcrita em diferentes linguagens, transcrita de diferentes formas, que é aquilo que o Moacir Scliar fez com o Alienista do Machado de Assis. Não é? Então, vejam que esse romance Pollyanna, né, que a Zenaide contou e dramatizou tão maravilhosamente, é um romance muito antigo, né? É um romance que foi publicado há mais de 100 anos, e é um romance que inspirou recentemente uma série, uma novela na televisão, As Aventuras de Pollyanna, que foi lançada em 2018, faz 2 anos, ok? Bom, mas todo esse papo da Pollyanna é porque eu fiz com a Pollyanna uma das coisas mais divertidas que eu fiz na minha vida, que foi traduzir o livro e adaptar o livro, que é o que a gente vê agora no próximo slide, né? Então, vejam que eu tenho aqui aquela edição que a gente já viu, edição de 1913, capa sóbria, só letras, nome, etc. e tal. Aí, depois, eu consegui encontrar a versão da Pollyanna que eu li quando era mocinha, não em 1934, porque aí eu não era nascida ainda, eu sou idosa, mas nem tanto. Mas Pollyanna foi traduzida pelo Monteiro Lobato e fez parte de uma coleção chamada Coleção das Moças. Todos os livros da Coleção das Moças têm essa moldura verde, né, e uma imagem que sugere uma moça maravilhosa, perto de um homem maravilhoso. E esse livro do Lobato foi muito, muito, muito reeditado.
Bom, posteriormente, outros tradutores, além do Lobato, trabalharam com Poliana, traduziram Poliana. O Carrascosa foi um dos que traduziu Poliana, e o ano passado foi lançada pela Brink Books, no selo Escarlate, a minha tradução e a minha adaptação da Poliana. Vocês têm duas capas completamente distintas, que só se assemelham pelo fundo verde, digamos assim, né? Mas a capa da minha Poliana é uma capa em que a Poliana está representada como uma criança, que é efetivamente o que ela é na história, e muito pequena, face a série, no meio de um conjunto de elementos decorativos, né? Então, é disso um pouquinho que a gente vai falar, que eu vou contar agora, um pouco os bastidores do meu trabalho, como é que eu fiz essa Poliana, um pouco na expectativa de animar vocês a fazerem esse tipo de trabalho e a discutirem com alunos esse tipo de trabalho. Sobretudo para quem é aluno de letras e que vai se profissionalizar nas letras, não é? O trabalho da adaptação e da tradução é um trabalho, eu acredito, um mercado meio em alta atualmente, né? Então, vamos para o próximo slide, por favor. Bom, aqui a gente, de novo, precisa inverter um pouquinho. Na esquerda do slide está a edição da Brink Book, né? E do outro lado está a edição do livro que eu baixei no projeto Gutenberg, é a versão inglesa do livro, né? A versão americana do livro, o livro em inglês, a partir da qual eu fiz a tradução. Eu aqui queria fazer um pouquinho uma propaganda desse projeto Gutenberg, que é um projeto que disponibiliza gratuitamente na internet todas as obras clássicas. E obras, obviamente, que estão em domínio público. São obras bastante interessante, porque é uma forma absolutamente gratuita de você ter acesso a livros bons, né? E eu sou uma pessoa encantada por engenhocas como, por exemplo, iPads e celulares, porque o leitor tem um controle muito grande do texto, né? Por exemplo, eu posso ler um livro digital, pondo uma letra do tamanho que eu não preciso usar óculos. Eu posso ler esse livro no escuro, mexendo e regulando a claridade da tela. Ou seja, nós temos agora mais uma forma de leitura. Vejam que a história da leitura é uma coisa fascinante, porque a gente tem desde a história da leitura rupestre, depois eu tenho a leitura manuscrita, depois eu tenho a leitura impressa e agora eu tenho a leitura no meio digital. Vale a pena a gente pensar nisso, e, inclusive, o mundo dos nossos alunos é um mundo muito frequentado, muito pontuado pela frequência aos meios digitais, né? Muito bem, e sobretudo no momento de pandemia, quando as aulas à distância se tornaram o comum, o normal, o uso do digital está nos obrigando a sermos muito mais, a termos, está nos obrigando a nos familiarizarmos mais com esta linguagem, né? O que é uma coisa bastante boa, eu aprecio muito. Mas vamos mais um pouquinho adiante, já estamos chegando ao fim, tenham só mais um pouquinho de paciência. E aqui eu tenho como o catálogo da editora generosamente anuncia o livro, né? Poliana, nome da autora, nome da adaptadora. E aí é interessante porque, aparentemente, é uma prática editorial corrente atualmente, que antecipa quais são os temas de que o livro trata, né? Então, relacionamento familiar, convivência social, otimismo, cotidiano, religião, perseverança, solidariedade, amizade, né? Vejam que eu tenho aqui um conjunto de boas qualidades, boas ações, ou seja, é um livro que aparentemente transmite
Aparentemente não, ele transmite mesmo, mas é um livro que já é anunciado como transmitindo valores positivos. E aí vem um pequeno resumo sem spoiler, né? A menina Poliana, com apenas 11 anos, tem muito a ensinar. Após a morte dos pais, ela foi viver com a sua severa tia Polly. A mudança foi inesperada para as duas, mas Poliana, com seu jeito doce, conquistou a todos a seu redor. No clássico da literatura para jovens leitores, vejam que é um clássico, estou no tema da minha aula de hoje, no clássico da literatura para jovens leitores, escrito em 1913, é emocionante ver como uma garotinha, com uma brincadeira simples, o jogo do contente, pode enxergar o lado bom de todas as situações, mesmo quando os outros não conseguem. Aqui é a forte e corajosa menina protagonista que irá mostrar a todos da cidade a importância da solidariedade, do amor ao próximo e de uma atitude positiva em relação à vida. É interessante porque isso é verdade mesmo, não é? Como a Zenaide mostrou, contou, dramatizou, a Poliana ajuda a todos na cidade, convence a todos de adotarem esses valores de que vale a pena sublinhar o aspecto positivo de tudo, mesmo quando pareça que não há lado positivo nenhum. É curioso que isso hoje em dia, em certos meios, não é, isso é meio ridicularizado, fala-se na síndrome poliana, né, que é um pouco a pessoa que faz exatamente o que a Poliana diz que se deve fazer, que é ver o aspecto positivo de todas as coisas, né? Quando eu li o livro para fazer a tradução e adaptação, eu me envolvi mesmo. Eu já tinha lido quando eu era mocinha, digamos assim, mas eu tinha meio que esfriado e um pouco me impressionado por essa crítica mais pessimista de que o livro faz você não ser muito realista. Acho que não. Acho que o livro faz bem e não faz mal. Vamos agora um pouquinho mais à oficina em que eu trabalhei para produzir esse livro. Bom, quando a gente traduz e adapta, a gente acrescenta coisas, a gente tira coisas e a gente altera coisas. Precisa fazer isso? Não. Pode fazer isso? Pode. É uma adaptação. Esse livro está assinado, está dizendo ali quem é que mexeu no texto, né? Como eu já disse a vocês, né, se eu pensar na edição dos Lusíadas, que circulou quando Camões, pela primeira vez, editou o livro, ele é muito diferente de qualquer edição posterior ao século XVIII da mesma obra, né? A mesma coisa, os livrinhos do Machado de Assis, editados no século XIX pelo velho Garnier, e mais ainda a edição nos jornais e nas revistas das histórias do Machado. De uma edição para outra, de um suporte para outro, de uma linguagem para outra, há sempre acréscimos, omissões e alterações. Tá bom, vocês podem achar que eu estou me justificando, estou mesmo, mas digamos que eu acho que eu estou em boa companhia. Vamos para o próximo slide, por favor, Josi. Bom, eu inventei que a primeira página do livro é uma fala da Poliana. Você não me conhece. Meu nome é Poliana. Poliana Whittier. Nasci em 1913 pelas mãos de uma escritora norte-americana chamada Eleanor Porter. Ela escreveu um livro chamado justamente Poliana, que conta a minha história. Leitores de todo o mundo gostaram muito. A história chegou ao Brasil muitos anos depois de eu ter nascido. Chegou em 1934. Faz um tempão, não é mesmo? Foi nesse ano de 1934 que um grande escritor brasileiro, Monteiro Lobato, me levou para sua terra, isto é, me traduziu. Com isso, fiquei amiga de meninas e meninos brasileiros que também gostaram muito da minha história. Aliás, não só meninos e meninas.
pais, mães, avós também gostaram muito. É essa história que você vai ler agora, recontada por uma voz feminina como a minha. Tomara que você goste. Né? Então vejam que eu tentei ser um pouco simpática com os leitores, inventando um diálogo da Poliana com eles e fazendo com que a Poliana sublinhasse que era a história narrada, recontada por uma voz feminina que seria a minha, ok? Beleza. Aí, por favor, 2 slides um pouquinho atrás. Mais um. Né? Acréscimos, omissões e alterações. O que a gente viu naquela fala da Poliana foi um acréscimo, aquilo não está no original da Porter. Aliás, não está em nenhuma das adaptações e traduções da Poliana. Aí, uma outra coisa que a gente acaba fazendo são as omissões. Omissões. E aí a gente vai para talvez uma parte complicada do meu trabalho. Por favor, Josi, 2 slides para frente, mais um, esse. Por exemplo, no original, a Nancy, que trabalha na casa da dona Polly, ela fala um inglês estropiado. Ela mexe nos pronomes, ela mexe nos verbos. Vocês têm aí 2 exemplos em inglês, que eu não vou ler, mas são trechos que a gente percebe que estão escritos de uma forma diferente de um inglês clássico, de um inglês corrente no resto do livro. Né? I was only keeping on with my work, cause you specially told. Ou seja, é um inglês que reproduz uma fala, digamos, mais popular. Eu não conheço tanto inglês a ponto de avaliar a exatidão com que este inglês está reproduzindo formas populares da língua inglesa no começo do século XX. E eu também me senti completamente sem jeito para inventar um jeito da Nancy falar em português de uma forma diferente do português culto. Então, aqui é uma omissão. Eu omito essa caracterização linguística da Nancy. Há uma outra personagem, o Jimmy, que também tem umas falas mais arrevesadas, menos próximas de um inglês corrente na época. Ok? Então, isto foi uma omissão. O texto também é muito cheio de alusões bíblicas. Algumas, eu mantive a maior parte delas, mas algumas eu encurtei as falas de um pastor que é uma das personagens da história. Mas, como eu já tentei falar anteriormente, quem adapta um texto é quem conta um conto, corta um ponto, no caso aqui dessa adaptação. E, finalmente, a gente tem uma outra consequência da adaptação. Podemos voltar 2 slides lá para trás, né? Acréscimos, omissões e alterações. Bom, eu já exemplifiquei o acréscimo, já exemplifiquei as omissões, e agora eu vou falar um pouquinho das alterações. Eu tenho para mim que eu não alterei nada do livro, exceto aquilo que eu, digamos, algumas passagens que eu teria cortado, mas que, no meu juízo, não alteravam o original. Alguns acréscimos muito poucos, como, por exemplo, aquela introdução da fala da Poliana, mas eu tenho para mim que eu não fiz nenhuma alteração significativa, nem em personagens, não cortei personagens, não cortei ações. Talvez alguns diálogos eu tenha encurtado, porque eu também tinha um número X de páginas que eu não deveria ultrapassar. Então, eu queria agora comentar com vocês um aspecto da tradução do Monteiro Lobato, do capítulo final do livro que a Zenaide comentou, que é quando a Poliana está no hospital, quando ela está
alegríssima porque ela conseguiu dar 6 passos até a janela e depois ia dar 8 passos até a janela. Ela escreve uma carta para a tia Polly. Por favor, vamos seguir até mais um, isso. Esse slide é interessantíssimo, porque nesta carta que a Poliana escreve para a tia, ela está super contente, né? Ela conta que ela deu os passos, que várias pessoas que estavam internadas choraram, que ela não sabia por que as pessoas choraram. Ela repete, pensa que eu posso andar. E ela continua, né? Eu nem me importo de continuar aqui por mais 10 meses. E ela diz o seguinte: eu não perdi o casamento de qualquer maneira. Não era bem uma coisa sua, tia Polly, vir aqui e casar bem do lado da minha cama, celebrar o seu casamento bem do lado da minha cama, de forma que eu pudesse ver você, ver o casamento, assistir ao casamento? Você sempre pensa nas coisas mais agradáveis de deixar as pessoas mais contentes, né? Então vejam que ela está contando que ela está podendo andar e no meio da fala ela comenta que a tia foi lá para casar. Ou seja, quando ela escreve essa carta, a tia já estava casada. Tradução do Lobato. Não sei por que choravam. Antes rissem, gritassem, porque o caso era de rir de alegria e gritar de gosto. Pensem nisso, andar. Agora já não me importa ficar aqui meses, só que não quero perder o casamento. A senhora bem que podia vir casar-se aqui no meu quarto, diante da minha cama. Quero ver isso. Vocês veem que a tradução do Lobato sugere que a tia Polly ainda não casou com o Dr. Chilton e que a Poliana pede para ela vir casar ali no hospital, no quarto da Poliana, para a Poliana ver o casamento. Não é o que está escrito no original. No original, a tia já casou. A tia Polly foi lá e adorou, casou, a Poliana ficou contente, já está casada, etc. e tal. O Lobato muda a cronologia, né? A carta da Poliana é anterior ao casamento da tia Polly. Bom, eu entrei em crise quando eu vi isso, porque eu duvidei mais do meu inglês do que do inglês do Lobato. Eu disse, será que eu estou entendendo errado, etc. e tal? Bom, daí eu fui atrás de todos os meus colegas professores de inglês, ingleses nativos, etc. e tal, e todos confirmaram que não, que eu estava certa, que o casamento já tinha se realizado. Então, esse mesmo trecho, na minha tradução, ficou assim: não sei por que eles choravam. Eu queria cantar, gritar e berrar. Posso andar. Nem me importo de ficar aqui 10 meses. Agora, tia Polly, a senhora e o Dr. Chilton, ainda não me habituei a chamá-lo de tio Tom. Foi bem a sua cara, tia Polly, vir aqui e se casar do lado da minha cama para eu poder vê-la. A senhora sempre pensa nas coisas mais agradáveis. Então, é interessante porque, com a autoridade do Monteiro Lobato, ele faz uma alteração significativa na história. A tia Polly ainda não está casada. E vejam que esse livro da Poliana, ele tem uma sequência. Ele tem um volume 2, digamos assim, que é o chamado Poliana Moça. O livro se chama, em português, Poliana Moça, e a tia Polly já está até viúva. Então, é muito interessante porque esta solução do Monteiro Lobato deixa num limbo, deixa num mundo de névoas o que teria acontecido com a tia Polly e o Dr. Chilton, né? Ou seja, nós ficamos aqui com uma modificação bastante significativa no livro. Mas eu acho que por aqui podemos passar agora para o próximo slide, por favor. E aqui eu faço uma sugestão, né? Quer dizer, eu sempre já contei para vocês que eu volta e meia invento formas dos meus alunos, de alguma maneira,
se envolverem na história que estão lendo, que estão estudando. Eu faço isso na faculdade também, né? Então, eu sugiro, e eu já tentei fazer isso, que tem duas personagens que são personagens de classes sociais diferentes, são pobres, são meio de vida meio complicada. Um é o Jimmy e a outra é a Nancy. Então, eu fico imaginando se não seria muito interessante eu pedir que os meus alunos escrevessem uma das cenas, a que eles escolhessem, do livro da perspectiva ou do Jimmy ou da Nancy. Né? Ou como seria, pensando que a Poliana está internada no hospital numa outra cidade, como seria uma carta que o Jimmy escreveria para a Poliana, ou como seria uma carta que a Nancy escreveria para a Poliana. Ou seja, eu tentaria criar alguma outra situação na qual a figura dessas personagens fosse privilegiada e exigisse um certo envolvimento mais complexo por parte dos leitores. Eu acho que eu fico por aqui. Vamos para o último slide, onde só me resta agradecer a atenção de vocês e agradecer muitíssimo com meu coração na mão. Obrigada, boa noite, e agora eu fico à disposição se alguém quiser comentar alguma coisa. Oi, Marisa, tem várias pessoas aqui fazendo perguntas, então eu selecionei algumas para fazer para você, tá? Duas pessoas fizeram a mesma pergunta sobre adaptação em HQ. O que você acha das adaptações de clássicos em histórias em quadrinhos? Olha, eu sou uma má leitora de histórias em quadrinho. Eu sou de uma geração em que histórias em quadrinho eram do mal, atrapalhavam a vista, faziam mal para o cérebro. Então, eu não fui uma pessoa alfabetizada em quadrinhos, mas eu tento superar essa minha deficiência lendo quadrinhos de obras literárias. E eu acho que há quadrinhos bons e há quadrinhos maus, né? Quer dizer, eu acho que não dá para a gente dizer que é má adaptação em quadrinhos. Eu acho que há quadrinhos extremamente criativos, que fazem um uso extremamente complexo, original, da linguagem do quadrinho, do balão, da bandeira embaixo, do próprio desenho, e há quadrinhos que não fazem nada disso, que há quadrinhos que são mais pobres. Mas eu não gostaria de desqualificar a adaptação para quadrinhos. Aliás, é uma coisa que adolescente adora fazer, né? Quer dizer, vários alunos meus, inclusive alunos de curso de letras, como trabalho final, quando a possibilidade é de fazer uma adaptação de uma obra, eles fazem quadrinhos, apresentam os quadrinhos, e é uma coisa que eu sinto que eles fazem com muito prazer. E eu acho que literatura é uma coisa para dar prazer para as pessoas também. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Carlos Henrique. Ele fala assim: professora, dentro da noção de clássicos, quais livros contemporâneos você acha que serão clássicos daqui 100 anos? A pergunta é ótima. Vamos ver. O problema dessa pergunta é que eu vou ficar com vários dos meus amigos escritores vão ficar bravos comigo, porque, digamos que talvez eles não sejam citados, mas vamos lá. Eu acho que Rubem Fonseca é um grande escritor, que provavelmente será um clássico. Eu acho que Drummond também. Clarice Lispector, com certeza. Guimarães Rosa, com certeza. Mas vocês veem, eu estou nos mesmos, né? Quer dizer, eu estou nomeando clássicos. Talvez a expectativa fosse que eu arriscasse um pouco mais em autores mais jovens. Deixa eu ver se eu tenho alguma ideia.
Eu acho que é uma autora nova, ela não é jovem, mas ela é uma autora nova, que tem muitos elementos para ser um clássico, que é Maria Valéria Rezende. Viva! Eu acho que eu fico por aqui. Certo. Tem a pergunta da Ivana Costa. Professora, como reconhecer uma boa tradução de uma obra clássica? Ela tem vontade de comprar a Divina Comédia, mas ela fica em dúvida em relação à tradução. Como ela deve proceder para escolher uma boa tradução? Olha, daí é um problema fantástico e verdadeiro que a gente vive sempre, e fica mais grave quando a tradução é de uma língua da qual a gente não tem a menor ideia, né? Eu acredito que existem resenhas de traduções da Divina Comédia, né? Lendo as resenhas, né, as críticas, eu acho que dá para a gente escolher uma tradução. Eu acho que tem uma outra questão interessante em leitura digital, que é a possibilidade de você ler uma amostra do livro antes de comprar, né? Então, se você lê alguns versos, algumas estrofes da Divina Comédia, talvez você escolha aquela que mais te atrai, aquela com a qual você se sente mais à vontade, né? Eu também imagino que esta ideia de baixar partes é algo da leitura digital, mas talvez, dependendo de onde você mora, talvez seja possível uma ida, uma boa biblioteca, e nessa biblioteca puxar várias traduções do livro em cuja tradução você está interessada. Não é a forma mais fácil e confortável, mas talvez seja possível. Eu optaria pela pesquisa digital de diferentes traduções. Também apelaria para algum professor amigo sugerir se existe um curso de letras na sua cidade, talvez um professor de teoria literária, um professor de literatura possa indicar uma tradução mais adequada. Tem uma pergunta aqui do Emerson Bezerra, né? Ele fala: professora, você considera as obras de Monteiro Lobato clássicos da literatura? Como o professor deve abordá-las na sala de aula? Eu tinha certeza que Lobato ia chegar aqui, ainda que meio de contrabando, mas Lobato atualmente é a bola da vez, né? Ele está sendo discutido em vários níveis, desaconselhado ou aconselhado com restrições e com determinados modos de ser trabalhado. Eu acho que hoje, vocês encontram no Facebook, hoje teve um evento chamado Jornada Lobatiana, a segunda Jornada Lobatiana, e hoje teve uma palestra, houve 2 palestras nessa jornada, isso está disponibilizado no Facebook, de 2 professoras, da professora Milena Ribeiro Martins e da professora Silza Bignotto. Elas discutem a questão do racismo em Monteiro Lobato e diferentes formas de trabalhar Lobato a partir da necessidade de não se apagar a história brasileira, que é uma história entremeada de atitudes racistas. Racismo. Essa jornada de hoje teve também uma palestra muito interessante do professor José Vicente, que é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, aqui de São Paulo. E ele discute muitíssimo, de uma forma muito bonita, a questão do preconceito na sociedade brasileira, do preconceito na literatura brasileira, e de como, numa certa maneira, o paternalismo é uma forma de você
atenuar, de você maquiar um pouco uma atitude racista ou preconceituosa em relação à população brasileira negra. Ou seja, eu acho que Lobato é um clássico, Lobato deve fazer parte das leituras escolares, e deve fazer parte das leituras escolares como um pretexto para uma discussão desta perspectiva da identidade negra na tradição da sociedade brasileira. Vejam que o Memórias Póstumas de Brás Cubas tem uma cena muito interessante em que o Brás Cubas está lá andando, indo para casa ou indo para algum lugar, e daí ele passa numa praça e vê um preto espancando o outro. O preto que espancava o outro era um ex-escravo dele, a quem ele tinha concedido a liberdade. Aí ele chama esse escravo e manda ele parar de bater no outro preto. Ele para e diz: eu obedeço o senhorzinho. O texto é muito interessante, porque é um texto meio contemporâneo, né, do problema da questão do abolicionismo no Brasil. Machado de Assis era mulato, e esse texto é um texto que não mascara as relações complexas num país como o nosso em diferentes momentos. Eu acho que trabalhar esse texto, trabalhar a Negrinha do Monteiro Lobato, trabalhar o próprio livro Caçadas de Pedrinho, que deu toda a polêmica relativa à questão da representação da tia Anastácia, o final do livro. Eu, às vezes, acho que as pessoas não leem os livros do qual falam, porque a cena final desse livro, do Caçadas de Pedrinho, é a tia Anastácia andando de carrinho no sítio, um carrinho puxado pelo Quindim, que é aquele rinoceronte, e a dona Benta vem e quer andar no carrinho. E a tia Anastácia diz: paciência, sinhá, agora é minha vez, negro também é gente. Ou seja, eu tenho uma tia Anastácia nessa cena absolutamente consciente da igualdade dela em relação à dona Benta. E é uma coisa, num certo sentido, muito forte, muito séria na obra do Lobato. Mas isso é um assunto que não está encerrado, é um assunto que não deve ser encerrado, é um assunto que sugere uma releitura da obra do Monteiro Lobato, o que é sempre um prazer, porque ele escreve muito bem. Bom, tem algumas perguntas também, algumas pessoas pedindo indicação para você. Quais seriam clássicos para ler na educação infantil e nos anos iniciais, primeiro e segundo ano do fundamental, né? E aí fala também como eles podem ensinar sobre os clássicos dentro de uma perspectiva multidisciplinar. Como é que é, Josi? Começa de novo, porque eu esqueci o começo. Clássicos para que nível? Educação infantil e primeiro e segundo ano. Se você tem alguma dica, se tem clássicos para ler para educação infantil, primeiro e segundo ano. Olha, eu acho que eu acho que clássicos para criança muito pequena não tem. Eu acho que os primeiros clássicos que podem ser lidos são adaptados. A Ilha do Tesouro, do Stevenson, o próprio Dom Quixote, que mais? Basicamente, histórias de aventura. Robinson Crusoe é um texto que criança gosta muito. Eu acho que meio por aqui, para o começo da pergunta, mas a pergunta continuava depois para... A outra pergunta é: como podemos ensinar sobre os clássicos dentro de uma perspectiva multidisciplinar? Bom, aí até fica melhor, porque todos os clássicos viraram desenhos da Disney, né?
Então, com certeza, no mundo do cinema, a gente tem reescrituras, adaptações dos clássicos. A gente tem o Mickey Mouse representando o Rei Arthur, que é de uma novela de cavalaria antiquíssima. Então, eu acredito que, numa perspectiva multidisciplinar, eu posso pensar na ideia das linguagens e códigos, não é, que faz parte do que a escola precisa cuidar, e eu acredito que talvez eu possa puxar questões de história, tanto de história geral quanto de história do Brasil, a partir de alguns clássicos, a partir de algumas histórias infantis, né? Mas eu sou mais entusiasta pela questão do cinema, do desenho animado, chegando ao enredo das histórias. Peter Pan é uma outra história também que criança gosta muito. Alice no País das Maravilhas é uma história que criança gosta muito, sobretudo menina. E tudo isso tem excelentes desenhos que podem ajudar. E, nesse aspecto, eu sempre acho interessante que não seja assim, ou ler ou ver o filme, os dois, para exatamente comparar como é que seria, o que muda e o que permanece. E talvez a consequência, um passo além dessa comparação intersemiótica, né, de diferentes linguagens, seja a proposta de que os alunos façam uma história em quadrinhos. Ou uma outra coisa, talvez mais contemporânea, que eles imaginem um game do qual participem as personagens dessas obras clássicas. Aliás, já há games que têm isso. A Renata Lúcia, ela faz um comentário aqui, assim, será que não afastamos nossos alunos quando apresentamos os clássicos nas escolas, impondo uma leitura obrigatória para provas ou outros, né, projetos e tal? Ela fala assim, isso não impede a fruição e o gosto pela leitura? E ela termina falando, vejo jovens lendo apenas resumos das obras para fim de vestibular. Como é o nome dela? Renata? Renata. Renata, você está coberta de razão. É verdade, a escola meio que imuniza os alunos para as leituras obrigatórias, para provas, para exames, para tudo isso. Mas o mundo não é como a gente gostaria que ele fosse, o mundo é como ele é. E essas obras, elas geralmente há uma razão objetiva que se chama exame vestibular, não é, que supõe que os alunos tenham lido essas obras. Nesse sentido, o Enem tem algumas atitudes extremamente interessantes e que talvez apontem para um trabalho com o texto literário que não seja tão autoritário, digamos assim, em relação aos clássicos. Eu acho que a escola hesita muito em discutir com os alunos aquilo que os alunos gostam. Por exemplo, por que não trabalhar com Harry Potter com os alunos? Eu, de vez em quando, faço algumas brincadeiras. Uma das minhas preferidas é entrar na classe, eu dou aula para curso de letras, né? E perguntar para os alunos quais são os livros mais importantes que eles leram recentemente. Sempre eu divido geralmente o curso com um colega, professor João, e a gente combina, né? Então, os alunos, claro, que dizem, eu li Clarice Lispector nas férias, eu estou lendo Sagarana, do Guimarães Rosa. Aí eu digo, pois é, eu finalmente consegui ler o 7º volume do Harry Potter, porque eu não sabia o que ia acontecer com aquele Cavaleiro Negro, etc. e tal. E o meu colega pega algum outro best-seller absolutamente contemporâneo. Aí os alunos dizem, prof, pode então? Aí vem efetivamente aquilo que eles estão lendo. O que eu acho que é bastante interessante, um pouco para a gente saber o que passa de verdade na cabeça dos nossos alunos. E isto sugere uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa solidariedade minha em relação às obras que eles leem, e que talvez, só talvez,
isso inspire uma certa solidariedade deles em relação às obras que eu quero que eles leiam. Porque eu acho que os clássicos são bons. Agora, eles exigem um capital cultural que esses alunos não têm. Então, esse capital cultural, por exemplo, a gente está numa época em que muito livro é sobre livro, fala de outros personagens, de outras obras, é aquilo que, na teoria literária, a gente chama de intertextualidade. Ora, quem não conhece os livros dos quais os livros falam, fica um pouco perdido na história. Então, a literatura mais contemporânea, ela é muito sofisticada, e os meus alunos, pelo menos, não são sofisticados. E, com isso, a gente tem que fazer alguns arranjos, alguns compromissos, algumas alianças, penso eu. Bom, Marisa, a gente está chegando ao fim aqui da live, são 10:50. Queria agradecer muito a sua participação, vários comentários aqui no chat, depois eu passo para você ver um pouquinho o que o pessoal falou, adoraram a aula. Eu queria agradecer novamente a sua participação e por você ter aceitado participar com a gente dessa semana de lives. Josi, eu é que agradeço o convite, como eu já disse, fiquei entusiasmada e agradeço a paciência de todos que estão aqui há quase 2 horas me ouvindo falar sobre coisas que me interessam muito, mas que a gente tem sempre uma dúvida se interessa para quem está ouvindo também. Super obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigada, Marisa. Pessoal, vou passar agora os recadinhos finais. Bom, temos já as ganhadoras do sorteio, né? Os ganhadores. Maria Aparecida Alves, de Salvador, a Daiane, de Goiânia, e a Ana Flávia Sanches Carlucci, de São Paulo. A gente vai entrar em contato com vocês por e-mail. Bom, para quem precisa do certificado, é só mandar um e-mail para a gente, para o e-mail campanhas@brinkbook.com.br a partir de segunda-feira, dia 7. E a gente também, vou voltar a falar sobre o desconto na lista de livros. Então, nós fizemos uma lista com 30 livros, que tem temas relacionados às lives da semana toda. Esses livros estão com 40% de desconto. Então, quem fez a inscrição pelo link vai receber um e-mail com um cupom de desconto. Queria agradecer a participação de todos e uma boa noite para vocês.